Olá, produtores e produtoras! Sou a professora Ligian e trouxe mais um vídeo sobre o tema de indicações geográficas. Esse vídeo vai responder a mais uma pergunta. O que são alimentos artesanais? Nós sabemos que hoje em dia a expressão produto artesanal tem sido bastante explorado por muitas empresas, mas nem todas são exatamente artesanais. Para tratar desse tema, nós convidamos a professora Fabiana da Cruz, engenheira de alimentos, doutora em desenvolvimento rural e atualmente trabalha como professora no programa de pós-graduação em desenvolvimento rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e como consultora em projetos vinculados à qualidade dos alimentos. Então vamos lá! O que são alimentos artesanais? No contexto brasileiro, responder a essa questão e assim pensar numa definição para alimentos artesanais requer considerar que, nos últimos anos, diversos regulamentos que incidem sobre a produção de alimentos têm dialogado com essa definição. E entre esses regulamentos, é possível fazer menção à Instrução Normativa 16, de 2015, e à Instrução Normativa número 5, de 2017. Essas duas instruções normativas se referem ao processamento de alimentos em indústria de pequeno porte, mas de uma maneira mais explícita é a Lei 13.680, de junho de 2018, a lei que ficou conhecida como Lei Seloarte, que vai fazer menção explícita ao processamento artesanal de alimentos. E apesar dos avanços que se identifica nesses regulamentos no que diz respeito à produção, ao processamento artesanal de alimentos, não fica claro qual é a definição, não fica claro o que são alimentos artesanais. Então, pensando nessa definição, a gente pode considerar que alimentos artesanais remetem a um modo de fazer que considera a artesanalidade como um atributo central. E nesse sentido, é possível relacionar aspectos como emprego de matérias-primas de origem e qualidade reconhecida, matérias-primas que sejam elaboradas com escala restrita, a partir de processamento manual, com a possibilidade de mecanização parcial, mas não total dos processos, de modo que os manipuladores eles conheçam e tenham domínio de todas as etapas do processamento. É possível também considerar que os produtos tenham variabilidade em características organolépticas. Também é possível pensar e considerar o uso restrito de aditivos alimentares. E como qualquer outro bem artesanal, no caso dos alimentos artesanais, sua produção requer o uso das mãos e requer a figura humana, que é central no processo de produção. E como consequência, então, para ser artesanal, há uma escala de produção que necessariamente é restrita, que do contrário não é possível atender a esses atributos que foram mencionados, que foram listados aqui. E aí a gente também pode considerar a seguinte questão: será que alimentos artesanais e alimentos tradicionais podem ser considerados sinônimos ou equivalentes, como parece sugerir a Lei 13.680, a Lei Seloarte? E aí se pode pensar, então, que para serem considerados tradicionais, além de características que conferem artesanalidade, os alimentos devem ser elaborados a partir de técnicas, utensílios e conhecimentos vinculados a um modo específico de produção, repassado de geração em geração e característico de um território também específico. Nesse caso, é possível considerar que, além de artesanal, tal alimento é também tradicional. E esses aspectos levam à complementariedade entre a definição de alimentos artesanais e a de alimentos tradicionais, de modo que se poderia ter uma terceira noção, que é a noção de alimentos artesanais tradicionais. E esse vai ser o caso de vários queijos brasileiros, que além de serem produzidos em pequena escala, tendo na figura humana fator indispensável em todas as etapas de produção e processamento, seguem modos de fazer, receitas e vínculos territoriais, que são características que conferem ao mesmo tempo o atributo de artesanal e de tradicional. Mas isso de modo algum restringe a produção de queijos apenas artesanais, ou seja, aqueles feitos de forma artesanal, mas não tradicional. Interessante, não é? Então, esse é o gancho para falar sobre indicação geográfica. Quando o território é um dos mecanismos de produção da qualidade ou de uma característica específica, aparece a identificação com a indicação geográfica. Daí que muitos produtos artesanais também são passíveis de terem esse tipo de reconhecimento. Vale lembrar que não é por ser indicação geográfica que necessariamente haja um produto artesanal, mas obrigatoriamente deve haver uma tradição, especialmente quando se trata da denominação de origem. Então, entenderam o que é um produto artesanal? Nós agradecemos a Fabiana pela sua contribuição
Espero que tenham gostado da explicação. Clica no gostei e faça inscrição no canal. Toda a bibliografia e os links consultados estão embaixo na descrição desse vídeo. Aqui você vai conhecer produtos brasileiros de excelência e saber como valorizar o seu produto e a sua região. Abraços mineiros!